a nossa Páscoa. Eu gostaria de primeiro abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Quando nós lemos o Antigo Testamento, ele é uma sombra, um exemplo daquilo que será no futuro. É como uma sombra. Se eu pegar aqui uma luz, colocar a sombra na minha mão, dá para reconhecer a minha mão. Dá para reconhecer, você vê a sombra e você vê que é uma mão. Mas aquela mão não tem tato, aquela mão não tem tridimensional, aquela mão não pega em nada. Dá para ver o que é, mas dá para entender, mas não exatamente, claramente como é. O Antigo Testamento, principalmente as festas judaicas, aquilo que Deus deixou como instituição para o futuro, eram sombras, como fala aí, em outro texto também fala em Colossenses capítulo 2, versículo 16, se você quiser ler depois na sua casa, fala sobre as sombras das leis futuras. E uma dessas sombras, um desses exemplos, é justamente a festa da Páscoa, em que o povo de Israel, Deus instituiu essa festa, essa comemoração anual, como estatuto perpétuo, para representar algo. É uma sombra, é um exemplo de algo para ser representado no futuro, como fala esse texto aí. E o que é Páscoa? Quando vem Páscoa na sua cabeça, o que você pensa? Páscoa, desenha para mim a Páscoa. Páscoa é, geralmente, ovo de Páscoa, coelho, chocolate, né? Só coisa boa. Ovo, coelho, chocolate. Mas o que isso tem a ver com Páscoa? Nada. Isso tem a ver nada com Páscoa. Tem nada a ver com Páscoa. É igual Natal e Papai Noel. Não tem nada a ver. Eles pegaram uma festa, algo bom, algo bacana, uma representação e colocaram outra coisa em cima, que não tem nada a ver. Como eu disse, é igual Natal e Papai Noel. Não tem nada a ver Páscoa e coelho com ovo de Páscoa. Tem nada a ver. Vocês querem saber o que é Páscoa de verdade? Vai comigo lá, por favor. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. E aí, a primeira vez onde fala na Bíblia sobre Páscoa e fala o que é a Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras das vergas da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça e os pés com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão,
e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Essa noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia! O que é isso? O povo de Israel foi para o Egito porque estava com fome. Quando foi na época de José, José convidou o seu pai Jacó e todos os seus irmãos para virem para o Egito, que eles iam colocar eles no melhor lugar, na melhor terra do Egito. E o povo de Israel ficou no Egito durante vários anos. Só que veio um outro faraó, que o faraó na época de José, acredita-se que era um faraó da linhagem Ixo, que era também cananeu. Só que depois veio outra dinastia do Egito, de um faraó que era natural egípcio mesmo, e ele não gostava do outro faraó que era de outra dinastia, de outro povo, como eu falei. E então ele começou a oprimir o povo cananeu, o povo de Israel que morava no Egito. É mais ou menos como se, apesar que não vou falar sobre as 10 pragas, isso daqui vai ser a semana que vem, mas depois você vai saber um pouco mais sobre as 10 pragas, sobre essa coisa toda. Mas deixa eu resumir, porque hoje tem bastante coisa para apresentar. Bom, veio um outro faraó que começou a oprimir o povo de Israel e começou a altas taxas e impostos, até que o povo começou a trabalhar para pagar impostos, somente pagar impostos, e assim o povo se tornou escravo do governo. E nessa escravidão, o povo começou a fazer trabalho forçado e começaram a orar e pedir libertação a Deus. Deus nasceu ali um rapaz chamado Moisés, e depois de muitos anos, Deus levou ele de volta. Isso daqui eu vou falar depois com mais detalhes em outra pregação, mas levou de volta. Só que para tirar o povo do Egito, Deus teve que enviar pragas para forçar ao faraó, o rei do Egito, para libertar o povo de Israel. Várias pragas, sendo que a última praga era a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos iriam morrer. O primeiro a nascer, de homem, de mulher, de animais, de tudo, todos os primeiros a nascer, os primogênitos, iriam morrer. Só que tinha algo. Para que pudesse não haver essa praga naquela casa, Deus instituiu: olha, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar um cordeiro, tem que ser um macho de 1 ano, perfeito. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vocês vão colocar em volta dos umbrais da sua porta, do lado de fora da porta. Esse cordeiro vocês vão assar no fogo, vão fazer um churrasco dele, vão comer com pães asmos, pão sem fermento, juntamente com ervas amargosas o comereis. Vão comer rápido, porque nessa noite vocês irão sair do Egito. Só que antes disso, vou enviar o anjo da morte. E quando o anjo da morte passar pela cidade e ele ver na porta o sangue, ele irá passar por cima daquela casa. E o anjo não matará o primogênito que estiver naquele lar. Isso é a Páscoa. Essa é a Páscoa. A Páscoa tem a ver com morte. A Páscoa tem a ver com castigo. A Páscoa tem a ver com sacrifício. A Páscoa tem a ver com morte. A Páscoa tem a ver com livramento da morte. Isso é Páscoa. Não é coelho, não é ovo, não é chocolate. Páscoa é uma sentença de morte. É uma forma de se livrar dessa sentença de morte. É um sacrifício, é uma morte, sentença de morte, um sacrifício. Alguém tinha que ser sacrificado, o cordeiro tinha que ter algo para se libertar dessa morte. E depois ia ter a passagem dali. Por isso que o nome é
passagem, Passover, Pashá, que o anjo da morte iria passar por cima daquela casa. Eu estive vendo várias particularidades sobre a Páscoa e Jesus, porque Jesus, ele é a nossa Páscoa. Aleluia! Vê comigo lá, por favor, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Fala dos pães asmos. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Existem vários paralelos entre a Páscoa que Deus instituiu para o povo de Israel e Jesus. Tem várias coisas. Primeiro, a Páscoa, quais eram os elementos da Páscoa? Tinha que ter primeiro um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito. Quando João Batista viu Jesus a primeira vez, quando ele estava ali batizando, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Não ia ser necessário mais matar cordeiro todos os anos para comer a Páscoa. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Tinha que ser um macho perfeito, sem defeito algum. Interessante, quando Jesus foi julgado por Pilatos, Pilatos olhou, viu Jesus, perguntou, interrogou, e quando chegou para a multidão, ele falou: olha, eu não acho nele defeito nenhum, ele é perfeito. Aleluia! O cordeiro, ele tinha que ser imolado, morto. Fala ali, pegue o cordeiro no 10º dia, traga ele para dentro da sua casa. No dia 10, espere até o dia 14, para no dia 14 matar ele. Jesus, ele entrou em Jerusalém, no domingo de Palmas, que nós comemoramos, que foi domingo passado, entrou em Jerusalém no domingo de Palmas, esperou 5 dias, até que foi morto, assim como o cordeiro. Paralelo à festa, você vê todas as representações, como eu falei, é uma sombra daquilo que é verdade. A Páscoa, festa da Páscoa, a representação da Páscoa, a celebração da Páscoa, é Jesus. Tinha que ter pães asmos, pães sem fermento, pão sem levadura. Por que é levadura? Você já pegou um pão bonitão assim? O Marcinho hoje trouxe hoje de manhã uns pães para a gente tomar café de manhã aqui na igreja, um pão grande e bonito, não é verdade? Agora você pega aquele pão bonito, amassa ele, vai ficar o quê? Uma massinha desse tamanho. Por quê? Aquele pão bonito não é aquilo tudo, não. Aquilo dali é o fermento que fez a massa crescer. Ou seja, aquele pão, entre aspas, não é de verdade. A massa de verdade ali, para você saber o de verdade, você amassa ele aqui, ó. Isso daqui que é o pão. Agora, aquilo tudo ali é só fermento, é só para inchar, é só para ficar bonito. O pão sem fermento aqui, ele representa isso, representa sem nada extra, sem nada demais, sem nada falso, sem nada para aparecer, é só o de verdade mesmo, é o que é. Por isso que é o pão asmo. O que é o pão asmo? Quem não conhece aí, quem não trabalha na casa de judeu, ou nunca viu, o pão asmo, ou quem está vendo pela internet, que Deus te abençoe, o pão asmo é como se fosse um biscoito creme crack de água e sal, só que mais durinho. E aí o judeu, ele faz um biscoitão assim, geralmente grandão, assim, mais ou menos um palmo por meio palmo, mais ou menos, que aquilo dali é o pão asmo. E tem a festa, a celebração, que tem que comer por 7 dias aquele pão, porque representa o que é da verdade, a massa do jeito que ela é. E Jesus, ele falou que ele é o quê? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia! Ele é o cordeiro, ele deu o sangue dele, ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia! Tinha que comer também com ervas amargosas. O que é erva amargosa? Chicória, agrião, a erva assim que não é docinha, não podia ser com alface, não era para comer com alface, era com erva amargosa, eita! E o que representa a erva amargosa? Sofrimento. Jesus sofreu? Sofreu. Oh, e como sofreu. Ele não sofreu porque merecia. Quando eu e você sofremos porque merecemos, é apenas justiça. Está fazendo o que é certo.
Quando alguém sofre, é castigado porque está merecendo, você ainda fala, ainda tem aquela sensação de, pô, justiça está sendo feita. Tá colhendo o que plantou. Agora Jesus não. O Cordeiro perfeito de Deus, sem mácula, sem mancha. O Cordeiro tinha que ser morto. O sangue dele passado na porta, para que através desse sangue, quem estivesse dentro da casa não morresse. Jesus, ele quer entrar na sua casa. Ele é o Cordeiro de Deus que você traz para a sua casa. E você protege a sua casa com o sangue dele. Aleluia! O sangue puro, o sangue verdadeiro, o sangue sem mácula, um sangue sem mancha, um sangue sem pecado, que quando você protege a sua casa, o mal não entra. Eu não sei como está a sua família, como está a sua casa, seu casamento, a sua casa em geral, mas eu quero te falar que nesse dia, você pode passar o sangue de Cristo na sua casa, na sua vida, no seu coração, porque não há praga nenhuma que venha entrar na sua casa. Aleluia! Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, praga nenhuma entrará na sua tenda, porque ele dá ordem a seu respeito, para que os anjos lhe protejam. Aleluia! O sangue de Jesus é que te protege. Nós, há anos atrás, a igreja era conhecida por falar, o sangue de Jesus tem poder. E acabou virando jargão aí, e o pessoal começa a usar isso daí como até brincadeira, mas não tem brincadeira nenhuma não, porque é coisa de verdade. Quando o anjo da morte, quando o pecado vê Jesus ali, vê o sangue do Cordeiro, não tem nada que venha a ser contra o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. O nosso Cordeiro sofreu. O nosso Senhor sofreu. O nosso Senhor foi chicoteado. Nosso Senhor foi morto. O nosso Senhor foi dilacerado. Como eu falei, existe uma representação da Páscoa. O que é a Páscoa? E Jesus, ele é a nossa Páscoa, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Páscoa, sinônimo de castigo. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quem aqui nunca pecou? Pode levantar a mão, por favor? Bom, então estamos todos no mesmo barco? Estamos todos na mesma situação? O salário do pecado é a morte. Mas o dom eterno de Deus é a vida eterna. O dom vivo de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. A praga era que os primogênitos morressem. Para isso, tinha que ser morto alguém. E essa é a nossa celebração hoje, a Páscoa do Senhor. É interessante, quando você começa a ver os filmes, começa a ver representações, começa a ver coisas sobre a morte de Jesus. Não sei você, mas eu fico com o coração quebrantado. Quantos aqui já assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, que o Mel Gibson fez? Triste. Tem pessoas que a Adriana mesmo não conseguiu assistir até o final porque são cenas fortes. Mas posso te falar a verdade? Não foi nem a metade ali. Foi muito pior. Pegaram Jesus, bateram nele, prenderam ele. Deixa eu começar
Deixa eu falar aqui como foi mais ou menos. Mais ou menos. Na noite do Getsemane, na sexta-feira à noite, Jesus chegou para os discípulos, se sentou à mesa na Santa Ceia, que nós chamamos de Santa Ceia, que era um dia de Páscoa, era um jantar de Páscoa. Jesus comeu com os discípulos ali o cordeiro, comeu o pão, tomou o vinho, comeu as ervas amargosas. Era a celebração da Páscoa. Falou com os seus discípulos: onde? Prepara o lugar para que nós possamos celebrar a Páscoa. Naquela noite, eles comeram a Páscoa, fizeram toda a celebração da Páscoa. Depois ele falou: olha, essa sombra aqui da Páscoa representa mim. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu que você entregue para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. A partir de hoje, vocês não vão fazer mais celebração nenhuma. Nós, cristãos, não temos nenhuma celebração judaica. Festa dos tabernáculos, festa das trombetas, festa do Pentecostes, festa da Páscoa, festa das primícias, festa. Nós não celebramos nenhuma dessas festas judaicas, porque Jesus instituiu uma celebração, que é a Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. E todo primeiro domingo do mês, a maioria das igrejas evangélicas celebram a Santa Ceia, em que pegam o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o sangue, que simboliza o fruto da vide, no nosso caso, suco de uva, representa o sangue de Jesus. E ele falou: olha, comam isso agora representa a mim. Naquela mesma noite, Jesus foi orar no Getsemane e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Naquela noite, diz a Bíblia, que Jesus começou a se angustiar, se angustiou tanto que começou a ter o que podemos chamar de uma hemorragia cutânea, uma hemorragia na pele dele, começou a dar micro rachaduras. Isso acontece na vida de medicina, tem até um outro nome mais técnico, em que quando a pessoa está em altíssimo nível de estresse, os poros começam a se rasgar, e junto com o suor vem esse sangue, essa hemorragia cutânea. E diz a Bíblia que Jesus suava e pingava as gotas de sangue no chão, orando ali, porque diz a Bíblia que o meu pecado, o teu pecado veio sobre Jesus, e ele sentiu toda aquele peso, aquela amargura do pecado, até que veio Judas e entregou. Jesus falou: olha, aquele aqui é o beijar, esse é o Jesus, esse é o Messias. E veio Judas. Quando Judas chegou perto, Jesus fez uma pergunta: amigo, a que vieste? Jesus sabia quem era Judas? Jesus sabia o que Judas estava fazendo ali? Jesus sabia quem estava acompanhando Judas? Jesus sabia quantas moedas de prata estavam no bolso de Judas, que ele já tinha recebido dinheiro para entregar a Jesus? E mesmo assim, Jesus pergunta a ele: amigo, a que vieste? O que você veio fazer aqui? Dando oportunidade para ele, a última oportunidade para ele falar: mestre, esquece, deixa eu ir embora. Mas ele foi, e como já tinha combinado com seus malfeitores, falou: olha, aquele a quem eu beijar é esse, peguem ele. E com um beijo, ele traiu Jesus. Uou! Como é triste os nossos amigos, as pessoas que estão mais perto de nós, as pessoas que nós mais confiamos, as pessoas que nós convivemos, serem as pessoas que acabam nos traindo. Nossos amigos, com um beijo, acabam nos entregando e dando uma facada nas costas. Ali começou o flagelo de Jesus, começou o flagelo no coração, que talvez seja um dos piores. Quem já sofreu aqui uma traição por pessoas próximas sabe o que é isso. O flagelo começou a rasgar o coração de Jesus.
Dali prenderam Jesus, levaram para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, Anás e Caifás, e dali começaram a interrogar a Jesus e começaram a acusar a ele, tinha que ter alguma acusação e começaram a inventar acusações contra ele. Ele falou isso, ele falou aquilo, mas não tinha nada que comprovasse aquilo. Cada um inventava uma história, mas não tinha nada que comprovasse, até que um falou: olha, ele disse que em 3 dias ia destruir o templo, ia construir de novo. Jesus falando do seu corpo, do seu templo, que ia ser destruído, ia morrer em 3 dias e ia ressuscitar. E ali começaram: este é digno de morte, está blasfemando e tal, e começaram a bater em Jesus, começaram a cuspir na cara dele. Diz a Bíblia, o profeta Jeremias fala que arrancaram meus cabelos da barba, pegaram na barba de Jesus e começaram a arrancar-lhe. Quem é homem aqui sabe, se você puxar um cabelinho da barba, quanto dói. Imagina pegar a mãozada de cabelo arrancado e dando murros na cara dele. E levaram ele, só que não podiam matar a Jesus, então levaram ele para Pilatos, para o presidente dali da Judéia, para que fosse julgado e assim fosse condenado à morte, porque os líderes judaicos não tinham permissão para matar ninguém. E então levaram para Pilatos, e ali em Pilatos começou a fazer perguntas sobre Jesus. Você é o rei dos judeus? Jesus falou: você que está falando. Você faz isso, você faz aquilo. Você está falando de você mesmo ou alguém te contou isso? Mas por que você não se defende? Você não sabe que eu tenho o poder de te matar ou te libertar? Jesus falou: olha, nenhum poder seria dado a você se do céu não viesse. E então Pilatos viu que aquele homem não era alguém normal. Ele viu que esse homem estava sendo acusado por algo que ele não tinha feito, mas mesmo assim, ele querendo se libertar, ele mandou que castigassem Jesus e depois o crucificassem. A ordem veio de Pilatos. Então, ele passou a madrugada inteira, os soldados, batendo nele. Fizeram uma coroa, teceram uma coroa de espinhos, e diz a Bíblia em João que colocaram na cabeça dele. Já tinham dado para Jesus uma vara, como se fosse um cetro. Depois pegaram na mão de Jesus aquela vara e começaram a bater na cabeça dele, com aquela coroa de espinhos, para que cada espinho fosse cravando no seu couro cabeludo, e falar: ó, rei dos judeus. E botaram depois um pano na cabeça de Jesus e começaram a bater nele, e falar: profetiza agora quem bateu em você. E Jesus sabia cada soco que Jesus levava, e falava: agora quem está te batendo? Jesus sabia nome, sobrenome, história, conhecia a família, conhecia tudo de cada um. E diz a Bíblia: como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro e não abriu a sua boca. Depois, quando chegou pela manhã, pegaram Jesus, amarraram ele num toco. Geralmente, se você vê o filme de Mel Gibson, mais ou menos assim como era feito, amarraram ele num toco. E ali começaram a se revezar os soldados a baterem Jesus. Não agora com suas mãos, não agora com uma vara, mas agora com um chicote. E o chicote romano, ele era constituído não apenas de um braço de chicote, mas eram vários braços de chicotes. Esses chicotes, esses látigos, eles não eram tão grandes, mas nas pontas deles, de cada ponta, tinha um pedaço de osso ou um pedaço de metal, para que as pontas fossem mais pesadas, e quando aqueles pedaços de osso ou de metal vinham rasgando como se fosse uma faca. E então dilaceraram as costas inteiras de Jesus. Muitos acusados que eram condenados a esse flagelo, eles não sobreviviam até serem crucificados. Essa condenação que Jesus levou foi a pior que poderia existir naquela época. Hoje, uma das piores é a cadeira elétrica, é a morte por injeção letal, é a pena de morte,
em alguns lugares, enforcamento. Só que o Império Romano, ele fez esse castigo para ser um exemplo para todos, mostrando, olha, não faça nada de errado, porque se você fizer errado, olha o que vai acontecer. E todo esse flagelo de Jesus foi algo público, não foi nada privado, algo dentro de um lugar, foi público. Então bateram em Jesus, chicotearam a ele. Depois que o chicotearam, eles colocaram a parte que acredita-se ser a parte de cima da cruz, porque a cruz é constituída de uma parte vertical e uma parte horizontal. Só que o peso, aquela madeira toda para sustentar uma pessoa é muito pesada. Então, o que eles faziam? Muitos historiadores acreditam que eles pegavam essa parte de cima da cruz, a parte horizontal, que é um pouco menor, e essa pessoa tinha que carregar aquele pedaço de madeira. Só que Jesus, ele carregou aquele pedaço de madeira pesado. Quem aqui trabalha na construção já carregou 8 2x4 nas costas? Alguém já? 8 2x4. E aí, você consegue carregar 8 2x4 nas costas por mais ou menos 1 quilômetro? Essa foi a distância de onde Jesus foi julgado. Esqueci o nome do lugar, agora veio tudo ali do Sinédrio, de onde ele foi julgado até onde ele foi crucificado, tem mais ou menos 1 quilômetro de distância. Então ele foi carregando aquela cruz no meio da rua, para que todos pudessem ver ele. Ele foi carregando aquele pedaço de madeira, no madeiro. Caiu algumas vezes. Imagina você com 10 2x4 nas costas, pesado, e você ainda cai de joelho. O que vai acontecer com o teu joelho? Cai na pedra, a caminho era de pedra. O que vai acontecer com o teu joelho? Rala tudo. E já com a coroa de espinho na cabeça, com o sangue todo no rosto. E assim Jesus foi levado, e no meio do caminho também castigado e chicoteado e açoitado enquanto caminhava. Até que no meio do caminho Jesus caiu pela 3ª vez, e então um homem que estava vindo do campo de trabalho, passou e falaram, ajuda aqui a carregar a cruz de Jesus. Foi um chamado Simão, que ele era sirineu, ele era da África, e os nossos irmãos africanos ajudaram a carregar a cruz de Cristo. Que honra! Que honra! Aí eu fico pensando, que coisa linda, um homem ajudando a carregar a cruz de Cristo, toda lambuzada de sangue, e ele ajudando a carregar. Carregou um certo tanto depois, quando chegou perto do Calvário. O Calvário é um morro não muito alto, mas ali era suficiente para toda a cidade de Jerusalém pudesse ver a pessoa que estava sendo ali crucificada. Várias outras crucificações aconteceram no Império Romano, mas a de Jesus foi única, porque como as próprias pessoas que estavam ali sendo crucificadas, elas sabiam que eram condenadas, estavam ali porque mereciam, mas Jesus estava ali para levar o meu pecado e o teu pecado, como um cordeiro pascual. Então, naquela sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, como nós chamamos, crucificaram Jesus, penduraram ele na cruz, com os braços abertos, pregaram pregos nas mãos dele. Alguns acreditam que era na palma da mão, mas a maioria acredita que era aqui no pulso, onde o osso se junta, os dois ossos, e mesmo com o peso do corpo, não ia rasgar e cair. Então acredita que foi no pulso que colocaram aqueles cravos, aqueles pregos grandes, numa mão, na outra. Você consegue imaginar? Todas as ligações nervosas que temos nas nossas mãos, os tendões, tudo isso que dói demais quando algo acontece. E então, ali pregaram os pés de Jesus, um pé em cima do outro, e também pregaram nos pés dele aquele cravo para segurar
na cruz. A cruz, como eu falei, tinha essa parte horizontal que ele carregava e depois eles encaixavam ela na parte vertical. A parte vertical tinha uma parte pequena embaixo. Até na nossa igreja, se você ver, a nossa igreja é uma igreja que foi construída sendo ortodoxa russa, se você depois olhar lá fora, a cruz ortodoxa russa é um pouco diferente das outras cruzes, porque a cruz ortodoxa russa ela é uma das mais completas, podemos falar assim, na representação dela, porque tem a parte horizontal, normal como todas, na parte vertical da nossa cruz, você vai ver, lá em cima no topo da igreja, você vai ver a cruz. Na parte vertical tem um pedacinho que é onde colocava os pés, naquele lugar foi cravado os pés de Jesus, e na parte de cima tem algo menor, em que colocaram uma placa, e geralmente o acusado tinha uma acusação em cima, o que era, o que ele tinha feito. Por exemplo, estava o cara crucificado, por que está crucificado? Tem uma plaquinha lá escrito ladrão, estava escrito lá assassino, estava escrito lá assaltante, e tinha escrito, e em cima da cruz de Jesus estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. INRI, como colocam, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E pregaram ele, com os braços abertos. Na crucificação era uma morte lenta. Os franceses, eles tinham a pena de morte, só que eles queriam uma morte rápida e que as pessoas sofressem o mínimo possível. Então inventaram a guilhotina na França, que fosse rápido, cortasse a cabeça e pronto. Ali a pessoa não sentia mais nada. Só que o Império Romano, eles tinham a morte por crucificação justamente por isso, para que a pessoa pudesse ficar ali, uma morte lenta, sofrendo bastante, todos vendo aquilo dali, para que, vendo, tomassem temor e não fizessem nada contra o Império. Era uma morte lenta. Muitas pessoas demoravam dias para morrer, cravado ali na cruz, e ninguém podia tirar a pessoa dali, porque os soldados estavam ali tomando conta. E Jesus foi crucificado. Não tinha muitas pessoas ali, muitas mulheres que seguiam a Jesus estavam ali, Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, a prima de Maria, mãe de Jesus, e outras que estavam ali. Dos discípulos de Jesus, apenas um esteve ali na crucificação, e o seu nome era João. João, o discípulo amado, foi o único que teve coragem de seguir Jesus até a crucificação. Assim que prenderam Jesus, na verdade, João começou a seguir Jesus, começou a ver onde estavam levando ele, o que estavam fazendo com ele. Junto com João estava Pedro, que é o companheiro inseparável de João. Só que na noite anterior, Jesus já tinha falado que um de vocês ia me trair, e Pedro bateu no peito e falou, Jesus, esse monte de gente aí vai te trair, mas eu nunca vou te trair, eu nunca vou te deixar, nunca vou te negar. E Jesus falou, olha, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes que me conhece. Enquanto Jesus estava recebendo açoites e sendo flagelado naquela madrugada, de quinta para sexta, Pedro estava do lado de fora, juntamente com João, se aquecendo. E começaram a perguntar, você é um dos discípulos de Jesus? Ele falou, não, não sou não. E outro perguntou, você conhece Jesus? Não, não conheço esse homem não. E outro falou, olha, Rafa, com certeza você é da Galileia, o seu sotaque está te entregando que você é de lá, você é um dos seguidores de Jesus. E ele começou a xingar palavrões, falando que não era discípulo de Jesus. Nesse momento, Jesus olhou para a janela, fala em Lucas, e viu Pedro, e naquele momento o galo começou a cantar. Imagina quando os olhos se cruzaram, o olho de Jesus, o olhar de Jesus, o olhar de Pedro para Jesus, e o galo cantando. Dali Pedro saiu e chorou amargamente. João continuou seguindo Jesus até a crucificação, até o Calvário, estando ali junto com ele, ouvindo os 2 malfeitores falando para Jesus, já que você é o rei dos judeus, se você é o filho de Deus, sai dessa cruz e tira a gente também.
Os dois começaram a falar isso, até que um deles, o que estava do lado direito, falou: olha, para com isso. Na verdade, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele está aqui, ele não fez nada para merecer isso. Jesus pronunciou 7 frases enquanto estava ali na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estou com sede. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Falou para Maria: mulher, eis aí o seu filho, João, que estava ali acompanhando. E falou: João, eis aí a sua mãe. A partir daquele dia, João adotou Maria como mãe dele. Foi ao contrário, né? João adotou Maria como mãe e começou a cuidar dela como se fosse sua própria mãe. Só que dessas frases, Jesus, que ele falou, uma delas foi para uma pessoa. Ele não injuriou ninguém que estava ali batendo nele, ninguém que estava crucificando ele, ninguém que estava flagelando ele, mas ele olhou para aquele homem que estava na sua direita o rapaz falou para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus tomou forças, porque a crucificação, a pessoa ficava horas com o braço estendido. Se você agora quiser levantar sua mão, faz o seguinte: levanta a mão. Levanta alto. Não baixa não, tá? Ok. Pode levantar alto. Não baixa não. É isso. Jesus ali com os braços abertos, sofrendo. Teve sede. Na hora que ele teve sede, alguém pegou uma esponja com vinagre, enfiaram na boca dele, para que ele: você está com sede, você quer o quê? Água. Deram a ele vinagre, e ele não reclamou, não murmurou. E ali onde estava com os braços abertos, o ladrão falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já está começando a doer o braço? Já? Tem nem 2 minutos. Tem nem 2 minutos. Imagina você ficar com os braços abertos, segurando o peso do seu corpo. Você só está com o braço para cima. Alguns já até abaixaram. Imagina os seus braços segurando o peso do teu corpo. A crucificação era uma morte, como eu falei, uma morte lenta, em que ele descansava, largando o corpo com o peso do braço. E aí você está sentindo um pouquinho. Quando ele queria descansar, ele levantava a perna para poder se erguer um pouco, mas aí o pulmão já estava esticado e a respiração não era muito forte, porque o diafragma também estava esticado. Já pode baixar, já muita gente baixou o braço aí. Deu para sentir um pouquinho? Imagine você ficar de 9 da manhã até o meio-dia. Foi o tempo que Jesus ficou crucificado. Até o meio-dia, com os braços assim. Só que Jesus, eu creio que ele estava... E quando ele ouviu aquele rapaz, ele levantou, tomou fôlego e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! O Cordeiro Pascual estava ali libertando mais um da morte. Estava o anjo da morte agora passando por cima daquele ladrão em que antes ele ia com certeza ceifar a vida dele, mas agora não mais morte eterna para aquele, porque o próprio Filho de Deus prometeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por último, Jesus levantou, tomou ar e fala que ele gritou. Quem está na cruz é difícil gritar. Como eu falei, o pulmão, o diafragma, Jesus gritou: está consumado, está pronto, está completo, está terminado. A morte de cruz
A representação da Páscoa está completa. O Cordeiro, naquele momento, foi a sua última gota derramada. Está consumado. E diz a Bíblia que, entregando o seu espírito, baixou a cabeça e ali ele morreu. Os soldados olharam aquilo e falaram: que é isso? E um deles falou: olha, vê se ele está morto mesmo. Então ele pegou uma lança e enfiou aqui na lateral de Jesus, e quando enfiou a lança e tirou, saiu apenas sangue e água, mostrando que o seu pulmão já estava cheio de água toda, e ali ele realmente havia falecido. Depois que ele morreu, 2 discípulos de Jesus que o seguiam de longe, José de Arimateia e Nicodemos, pediram o corpo de Jesus para Pilatos, porque o corpo de um acusado pertencia agora ao Império Romano. E então foram pedir o corpo de Jesus, Pilatos deu para eles o corpo de Jesus, e então levaram Jesus para um túmulo em que José de Arimateia tinha mandado cavar para ele. Como era um túmulo naquela época dos judeus, lá em Israel existem muitas pedras que são moles, são maleáveis, não são duras, não são rochas, não são granito, mas são outros tipos de pedra em que dá para cavar nela, e ela é forte o suficiente para sustentar uma caverna. E então as pessoas, os mais ricos, eles iam e mandavam cavar na pedra um sepulcro para que fosse um jazigo perpétuo da família. E a Luziane que fez, né? Olha, eu nunca vi um túmulo tão bem feito. Parabéns. Olha, já vi várias representações de Jesus e essa daí é o mais bonito que eu já vi. Ficou fantástico. E colocaram Jesus ali dentro. E aí mandaram guardar o túmulo, soldados, 4 quaternas de soldados, ou seja, 4 soldados revezando a cada 4 horas para guardar o túmulo de Jesus, porque sabiam que ele tinha falado que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Páscoa, símbolo de, como eu falei, símbolo de castigo de morte, símbolo de sacrifício, símbolo de sangue e símbolo do livramento da morte. Jesus, na sexta-feira à noite, ele comeu a Páscoa com seus discípulos, ele foi preso, foi castigado a madrugada inteira até sexta-feira de manhã. Sexta-feira, 9 da manhã, ele foi crucificado. Ao meio-dia, ele gritou: está consumado. Naquela hora, houve um terremoto. Naquela hora, o véu do templo se rasgou. Naquela hora, houve trevas do meio-dia. O sol parou de brilhar e ficou escuro. E o centurião e as pessoas que estavam ali falaram: realmente, esse era o Filho de Deus. Mesmo assim, ele morreu e foi morto. Na sexta-feira, à noite, no final da tarde, levaram Jesus para o sepulcro. Jesus passou a sexta-feira à tarde, passou o sábado, e ao terceiro dia, no domingo de manhã, Jesus falou ao terceiro dia. Muitos se confundem pensando que falam depois de 3 dias. Não é depois de 3 dias, Jesus falou, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Eu dou a minha vida e eu a volto a tornar. Ninguém pode me matar, eu dou a minha vida em resgate da humanidade. Aleluia! Jesus, ele se auto-ressuscitou. Diz a Bíblia que Deus Pai estava ali olhando e vendo aquela situação toda, em que Jesus entregou sua alma, e depois na manhã do domingo, ao terceiro dia, por isso que o domingo é chamado Dia do Senhor, é o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo, aleluia,
Ao terceiro dia, diz a Bíblia, que um anjo apareceu ali, clareou o lugar todo, de tal forma que os soldados, vendo aquele clarão, caíram desmaiados. E a pedra rolou e saiu Jesus Cristo. Não mais flagelado, mas com corpo glorificado. Não mais dilacerado, mas com corpo glorificado. Não mais suscetível à morte, mas com corpo glorificado. Não mais limitado a carne e osso como nós somos, mas com corpo glorificado. E ele falou que assim como eu ressuscitei, aquele que é fiel a mim, se morrer também no último dia, ressuscitará com o mesmo corpo que eu tenho, com o corpo glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Você e eu não estaremos mais presos a essa casca feita de carne e osso. Eu e você teremos nosso corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus Cristo. Aleluia! Ele ressuscitou, ele está vivo. Essa é a grande diferença da religião cristã para toda e qualquer outra religião. O nosso líder foi um exemplo. O nosso líder nos ensinou muitas coisas. O nosso líder morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Ficou vivo com os discípulos ainda 40 dias. Por 40 dias esteve ali convivendo com os discípulos, vivinho da Silva, como dizem, né? Convivendo com os discípulos, comendo com eles, estando com eles, passando pela parede, porque agora é o corpo glorificado, estando num lugar e aparecendo no outro instantaneamente, agora era corpo glorificado, fazendo milagres e maravilhas com o corpo glorificado. Ficou 40 dias com os discípulos, até que esses discípulos se reuniram no Monte das Oliveiras, e Jesus falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, fiquem aqui, esperem até que eu mande o Consolador para vocês. E enquanto estava falando com os discípulos, ele começou a levitar, seu corpo começou a flutuar, e continuando falando com os discípulos, ele estava subindo, e seus discípulos ficaram olhando, e Jesus foi subindo, até que a nuvem o cobriu, e os discípulos continuaram olhando, para ver onde é que ia acontecer, onde é que estava Jesus. E apareceram alguns anjos ali e falaram: homens galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu e foi recebido aos céus, um dia voltará para levar vocês para onde ele estiver, vocês possam estar também. Isso é Páscoa, aleluia! Essa é a verdadeira Páscoa, em que nós cristãos não comemoramos mais comendo um cordeiro, passando sangue na porta, com pães asmos e tal, sei que, toda aquela celebração. A nossa Páscoa é Jesus, em que todo primeiro domingo nós celebramos a morte, lembramos a morte e celebramos a vida. E ele prometeu: aquele que for fiel até o fim será salvo. Eu não sei se você já entregou sua vida a Jesus, eu não sei se você já entregou seu coração a Jesus, eu não sei se você já pediu para que o Cordeiro de Deus entre na sua vida, lave os seus pecados com o sangue puro dele, mas eu gostaria de dar a oportunidade agora, mesmo que você já tenha, você não importa quantos anos de cristão tem, na verdade todos os dias nós temos que fazer isso, pedir: Senhor, me perdoa dos meus pecados, Senhor, lava o meu coração, lava a minha mente, Senhor, me perdoa, Senhor, e me deixa prontinho. Essa é a diferença do cristão também, em que nós podemos, até acontece de a gente pecar, ninguém aqui é perfeito, mas devemos buscar a perfeição. Mas se no meio do caminho, no meio da vida, nós acabamos pecando, instantaneamente temos a liberdade de chegar e falar: Jesus, me perdoa, lava o meu coração, lava a minha mente, me perdoa, me deixa prontinho, preparado para a tua volta. Eu gostaria de orar contigo, eu gostaria que você, por favor, se levantasse.
E nessa manhã de Páscoa, em que muitos estão celebrando tantas coisas, os judeus até hoje estão celebrando a Páscoa judaica, com algumas modificações. Eles não matam mais cordeiros, eles não passam mais o sangue do cordeiro nas portas. Tem algumas modificações na celebração da Páscoa judaica. Muitos outros celebram a morte de Jesus e lembram apenas da morte dele, do flagélio dele, o quanto que ele sofreu, e ficam chorando por essa morte de Jesus, que está certo, lembrar a morte. Mas o principal de hoje, a nossa celebração principal, é a ressurreição. E assim como ele morreu e ressuscitou, eu e você também teremos um corpo glorificado. Eu gostaria de agora orar contigo, pedindo para que esse Cordeiro de Deus entre no seu coração, perdoe seus pecados, lave você por dentro e te deixe prontinho para qualquer dia dessas, a qualquer hora dessas. Ou ele te chama, ou ele vem. Mas o importante é que estaremos com ele. Senhor Jesus, aqui estamos em tua presença, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, tu, Cordeiro de Deus, pão da vida. Oh, Senhor, muito obrigado, porque tu que és a nossa Páscoa, Senhor Jesus, tu te entregaste como cordeiro, puro, limpo, perfeito, sem mancha nem mácula, sem pecado, por nós. Muito obrigado por sofrer no nosso lugar. Como fala Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito obrigado, Senhor, porque tu, como cordeiro, nos livraste da morte. Tinha uma pena de morte contra nós, tinha uma praga de morte liberada contra nós. O anjo da morte ia ceifar a nossa vida, mas tu morreste em nosso lugar para que tenhamos vida e vida com abundância. Sabemos que o nosso corpo um dia irá morrer, mas sabemos que a nossa alma não irá morrer, porque tu nos compraste para nós termos vida e vida eterna. Tu vieste para que tivéssemos vida e vida com abundância. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tens feito por nós. Te peço agora, perdoa nossos pecados. Olha agora para o meu irmão, para a minha irmã, para mim, e perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Oh, meu Deus, nós somos pecadores, nós somos falhos. Não queremos ficarmos apoiados nessa falha, nessa fraqueza que temos. Não queremos usar isso como desculpa para continuar pecando. Mas te pedimos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. Entre nossas vidas, limpa nossos corações e que possamos ter comunhão plena contigo. Senhor, eu te peço que tu possas ouvir as nossas orações. Quando pecarmos contra ti, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e que possamos sempre estarmos prontinhos, Senhor, para ir contigo. Assim como minha mãe falou contigo, Senhor, estou prontinha, me leva agora. Que nós possamos estar sempre com essa atitude, com esse coração, com essa consciência de estarmos prontinhos para qualquer dia, qualquer hora. Ou nós vamos até ti, ou tu virás até nós. Mas o importante é que estaremos para sempre contigo. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar?